Para ficar por dentro de tudo, inscreva-se e nos ajude a bater a nossa meta de 100 inscritos. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa situação política bem específica, sabe? Focada numa resposta do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Tem um relato sobre como ele reagiu a uma exigência que teria vindo de gente próxima do ex-presidente Bolsonaro. Bom, para situar melhor quem está ouvindo, a notícia é que aliados do Jair Bolsonaro, inclusive os filhos, o Eduardo e o Flávio, eles teriam sugerido, assim, condicionar o fim de futuras tarifas, isso caso o Donald Trump volte, né, para a presidência dos Estados Unidos, a uma anistia geral aqui no Brasil. Essa anistia, é claro, seria para os investigados, para os acusados daquela tentativa de golpe e dos ataques de 8 de janeiro. Uma troca, tipo, bem direta, né, aparentemente. E aí que a coisa fica interessante. O ponto que acende o debate, a resposta do Tarcísio. Ele é uma figura relevante, né? Visto como alinhado ao bolsonarismo e foi questionado sobre essa condição específica, essa ligação aí entre tarifa e anistia. A reação dele. Olha, ele classificou a exigência como um ponto de vista. Só isso. Ponto de vista. Exato. E é justamente essa aparente simplicidade que torna a resposta tão rica para a análise, porque ao dizer ponto de vista, o Tarcísio ele não está endossando a proposta de anistia nesses termos específicos, né, ligados às tarifas, mas ao mesmo tempo ele também não rejeita de cara, ele cria uma certa distância. E a nossa missão aqui é justamente explorar as camadas disso aí. O que será que está sendo comunicado nas entrelinhas, né? Parece uma jogada de equilíbrio bem delicada, né? Chamar algo tão explosivo de ponto de vista. Isso, de um lado, evita comprar a briga direto com os filhos do ex-presidente, mas, por outro lado, também não entrega aquele apoio que eles talvez estivessem buscando publicamente, né? Especialmente com essa vinculação aí com as tarifas americanas. Precisamente. É fascinante porque demonstra, talvez, uma estratégia de distanciamento calculado, sabe? Minimizar a demanda tratando como ponto de vista serve para não escalar um conflito interno ali na direita. Mas, ao mesmo tempo, nega o endosso explícito que talvez fosse esperado. E vale pensar também, né? Por que os filhos do Bolsonaro ligariam a anistia a tarifas? Talvez eles vejam isso como uma moeda de troca com um futuro governo Trump. Ou talvez isso revele uma percepção deles sobre as prioridades do próprio Trump. Mas a resposta do Tarcísio meio que desvia o foco dessa barganha específica, né? Entendi. Mas essa posição mais, digamos, neutra, esse ponto de vista, isso não traz riscos para ele? Para a base bolsonarista mais fiel, mais convicta, isso não pode soar meio como, sei lá, falta de lealdade? Ou talvez fraqueza? Como é que ele navega essa corda bamba entre manter essa base engajada e, ao mesmo tempo, talvez sinalizar para um eleitorado um pouco mais amplo ou construir um caminho próprio? Sem dúvida, tem riscos. É um cálculo político bem complexo. Ao adotar essa postura, o Tarcísio pode estar tentando se preservar, sabe? Se proteger de uma associação muito direta com a defesa da anistia, para o 8 de janeiro nesses termos. Isso tem um custo político alto fora da bolha mais radical, né? É inegável. Ao mesmo tempo, ele evita um rompimento público, uma briga aberta. Então, pode ser interpretado sim como uma tentativa de se posicionar como uma figura da direita, mas com um perfil talvez mais pragmático, ou menos dependente dessa agenda específica da família Bolsonaro. É uma sinalização sutil, mas que pode ser bem significativa sobre as ambições dele e a leitura que ele faz do cenário atual. Certo, entendi. Então essa resposta que parecia pequena, né, ponto de vista, acaba funcionando como um microcosmos. Mostra as tensões, os realinhamentos dentro do campo da direita aqui no Brasil. Fica claro que as alianças não são tão monolíticas assim, né? E que as figuras políticas estão o tempo todo calculando os movimentos, principalmente em temas delicados como esse. Exatamente. Observar essas nuances é fundamental para quem acompanha a política de perto. Não é só questão de apoiar ou rejeitar. É o como se posiciona, as palavras que escolhe, o timing da declaração. Tudo isso revela muito sobre as estratégias individuais, a percepção do clima político e, claro, as possíveis direções futuras. A forma como o Tarcísio lida com essa pressão específica vinda dos Bolsonaro
diz bastante sobre como ele pode tentar se equilibrar daqui para frente. Faz todo sentido. É um bom lembrete de que na política, muitas vezes, o que não é dito ou a forma como algo é dito pode ser tão ou até mais importante do que a mensagem explícita, né? Isso. E aí fica uma reflexão para quem está nos ouvindo. Será que essa tática do Tarcísio, de classificar propostas polêmicas de aliados importantes como meros pontos de vista, será que isso pode se tornar um padrão para ele? Uma ferramenta para ele conseguir gerenciar controvérsias futuras sem se comprometer totalmente? E, se for isso mesmo, o que sugere sobre o tipo de liderança que ele quer construir? E como ele pretende navegar as complexidades do nosso cenário político nos próximos anos? Fica a pergunta.